Bom dia a todos. Vamos agora dar sequência aos nossos vídeos, né? E hoje nós vamos falar nesse vídeo de êxitos, todos querem triunfar, né? Quer dizer, essa questão de vencer na vida, né? E eu fiz um vídeo anterior falando da qualidade de vida e me parece que esse tema tem um pouco de ligação com o que eu falei no vídeo anterior, né? Mas agora vamos entrar um pouco mais no que é êxito, né? E na qualidade de vida nós dizemos que a qualidade de vida está ligada ao que você gosta de fazer ou gostaria de fazer. O êxito também tem muito disso, né? A gente trabalha para ter um padrão. Eu acho que êxito a gente só tem quando a gente vence a nós mesmos. Porque a gente não pode achar que êxito é você ter um empreendimento que tenha sucesso no sentido de se tornar conhecido, no sentido de, né? Mas você vê, às vezes acontece, dá uma coisa que, vou dar um exemplo em jogador de futebol, né? Muita gente se ilude com isso. São pouquíssimos os jogadores, considerando todos os jogadores do mundo, que conseguem ter uma proeminência que alguns nomes renomados, né? Mas o que a gente assiste é que desses nomes renomados, todos, sem exceção, acabam se envolvendo em situações que são diretamente ligadas à condição financeira. Eles passam a ter que sustentar seus nomes gastando na divulgação, vivenciando uma vida completamente falsa que não tem nada a ver com o futebol que eles gostavam quando começaram, e ficam buscando a notoriedade, mesmo quando se aposentam, porque a gente sabe que qualquer jogador, por melhor que seja, depois dos 30 anos, já está entrando na ladeira abaixo. E a gente vê o quê? Jogadores que estão nesse auge, ganhando muito dinheiro, e o dinheiro não está fazendo a vida deles felizes. Aí eles começam a encontrar esposas interesseiras que querem a notoriedade dele, às vezes muito mais do que o dinheiro, porque algumas esposas também estão no mesmo batido, querem notoriedade, nada mais dá notoriedade do que dizer que casou com um jogador A, B ou C. A gente vê isso aí. Então, isso é êxito? Não é êxito. A pessoa teve fama. Fama não é êxito. E aí é que o ego faz a gente confundir as bolas. Sem trocadilho, né? Porque estamos falando de exemplo do futebol e literalmente o jogador, quando chega nesse ponto, ele está trocando as bolas. Ele começa... A gente vê que tem jogador até, não sei se é verdade ou não, porque também ele entra num jogo de mídia terrível. Ele passa a ser um escravo da mídia. A mídia levanta ou destrói um jogador. E aí eu pergunto, ele joga bem, fez nome, cresceu, ganhou muito dinheiro, mas você pode dizer que ele tem êxito? Às vezes, o êxito dele, que a gente chama de êxito, foi uma notoriedade. Com ou sem mérito, ele chegou lá, mas ele chegou com notoriedade, é tido como um grande jogador, né? Mas a vida dele se envolve em tantas questões, ele passa a ter que ficar fazendo propaganda para aparecer, tem que ficar fazendo uma opção de coisa, até para sustentar um padrão altíssimo de vida que ele tem, porque ganha muito, mas também gasta muito, aí começa também, aí é o que eu digo, a gente não sabe se é verdade, porque a mídia também destrói a fama das pessoas, né, quando quer destruir, e a gente vê envolvidos até em questões fiscais, né, porque ele não sabe administrar. Eu não acho até que tenha intencionalmente uma sonegação, é que eles não têm a vivência nisso. Muitos deles vieram muito de baixo, não têm a menor consciência do que é uma questão financeira, né? Para administrar, para declarar. Aí começa a mídia a colocar uma porção de coisas, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, né? O que a gente hoje em dia chama de fake news, né? Quer dizer, notícias falsas, mas que
que mexem com a fama das pessoas. Isso é muito, muito triste, está acontecendo no mundo de hoje. Não é no Brasil, é no mundo de hoje. Isso tem até revistas e jornais especializados em fofocas, que eles vivem disso, de jogar uma intenção qualquer, em um gesto qualquer de uma pessoa famosa e ganhar dinheiro com isso, né? E aí é o que eu pergunto, essa pessoa está ganhando dinheiro, tem bens que nunca pensou em ter, mas ela tem êxito? Aí é que eu começo a questionar essas questões, né? O êxito é você conseguir ter esse padrão e viver feliz com o que você faz. Porque aí é que vem a maior dificuldade dessas pessoas. Por exemplo, eu dei o exemplo do jogador, mas isso vale para qualquer profissão, para qualquer... e principalmente para aquelas que dão notoriedade, porque a notoriedade não é a felicidade. Vocês querem ver uma coisa? Estou fazendo esse vídeo gratuitamente, cheio de felicidade, porque eu estou fazendo isso, porque é isso que eu gosto, passar ideias boas para as pessoas. Eu tenho certeza que a Adriana, que está comigo auxiliando nesse trabalho, também é o sentimento dela, fazer o bem para as pessoas. Mas também, se começar a crescer muito, muita gente perguntando, daqui a pouco eu vou passar a minha vida toda respondendo perguntas, e às vezes até nem sempre aquilo que eu vou reduzir essa parte de passar vídeo, porque eu vou ocupar o tempo respondendo as perguntas. Aí a gente pode estar com alguma notoriedade, mas não está com êxito. Por quê? Porque o êxito é fazer essa notícia passar para o máximo de pessoas possível, né? Mas eu vou chegar numa curva que na economia a gente chama de produtividade marginal negativa. Sabe o que quer dizer isso em economia? É quando você produz uma certa quantidade de produtos, até ali você teve lucro. Mas para produzir um único produto depois de uma certa quantidade, você vai ter que fazer um grande investimento para ultrapassar aquela quantidade máxima que o seu equipamento passado te dava. Então, a produtividade, ou seja, o que vai render de lucro daquela peça, a primeira peça que ultrapasse uma certa quantidade, ela já não vai dar o mesmo lucro. Então, as 1000 peças que era o limite, davam um certo lucro. A 1001, essa uma já vai dar até prejuízo, porque você vai ter que investir para lá na frente ela produzir 10.000. Mas aí você vai ter que gastar para fazer propaganda, porque uma coisa é botar 1000 peças no mercado, outra coisa é 10.000. E aí tudo muda, né? A escala de produção muda. Você poderá lá na frente ter um lucro maior, porque a quantidade é que vai te dar lucro, e não aquela peça a mais, né? Então, isso acontece na vida da gente no dia a dia. Nós temos que saber quando parar de crescer, porque a gente tem que buscar a felicidade e não o crescimento material. Mas isso, olha, é muito difícil. Sabe por quê? Primeiro que a gente não para pensar, a gente não para refletir, a gente não tem a experiência. E depois, o pior de tudo, na medida que a gente cresce na notoriedade do nosso trabalho, vão te exigindo mais equipamentos, mais investimentos, aí você vai crescendo. Daqui a pouco você administrava com 1, 2, 3 pessoas, você às vezes vai ter que ter 1.000, 2.000, já perde até, já nem conhece mais quem está com você te ajudando a você manter aquela estrutura. Então, isso não é legal, né? A gente tem que chegar a um ponto e ali ser o ponto de equilíbrio, né? Saber esse ponto de equilíbrio é uma verdadeira sabedoria, porque senão a gente vai continuar confundindo êxito com notoriedade, êxito com dinheiro, com conta bancária, com bens patrimoniais, etc. Êxito com um padrão de viagens, por exemplo. Você poder viajar de avião na primeira classe é muito bacana. Mas será que você na primeira classe não vai sentir uma coisinha que o dinheiro não compra? A solidão. Olha só. Eu sei que eu estou falando isso, e se tiver por acaso, talvez não tenha, porque não tem nem tempo para ver
esses vídeos. Mas se tiver algum ricaço desses que sabe disso, ele deve estar entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Ele deve estar sentindo a solidão da fortuna material. É raro a gente encontrar uma pessoa que tenha esse nível e não sofra da solidão. Ele precisa ser quase um psicopata para poder vivenciar uma vida sem se preocupar com mais ninguém. Porque aí eu já considero a falta de amor uma psicopatia, né? A pessoa não está nem aí para ninguém. Ele está querendo, para ele ficar sozinho até é bom, né? Mas isso é um caso à parte. Se ele é um ser humano, ele vive do amor. Mas só que ele, pela sua situação material, vai apresentando situações que ele tem pouca oportunidade de manifestar esse amor. Porque o amor dele, quando é manifesto, é no dinheiro que ele dá para uma instituição, é o dinheiro que ele ajuda alguém materialmente ali, ele se sente bem, porque é óbvio, tudo que a gente faz de bem e de bom para as pessoas é sempre reconfortante, né? A gente se sente bem ajudando, é o amor é o outro, o amor, aqui é a máxima do nosso mestre, aquele que mais serve é o que melhor será servido. Então, é isso é êxito, é você conseguir fazer o que gosta, saber a hora de que o ponto de equilíbrio, o ponto em que você vai ter a curva decrescente de rentabilidade, como eu comparei com um processo industrial, né? E aí a sua vida vai ser bem diferente, porque o que a gente deve buscar na vida é a felicidade, e nada mais dá felicidade do que a gente vivenciar a eternidade do momento presente, passando para o próximo aquilo que a gente tem de bom, né? Que a gente passa a doar o nosso amor, porque amor é doação, amor não é troca, a troca é da paixão, é outra coisa, é o estar, não é o ser. Então o êxito é você vivenciar a plenitude do seu ser. Então, reflita sobre isso. Às vezes você está aí triste porque não tem muito dinheiro, não tem nada, mas você está com a felicidade muito mais próxima do que aquele ricaço que talvez esteja me assistindo agora e que viaja de primeira classe numa solidão tremenda, desconfiando de todo mundo, porque é óbvio, quanto mais você tem, menos amigos você tem, porque você mesmo vai começar a ver os amigos como interesseiros na sua fortuna. Isso é de praxe. Amigos entre ricos, a gente desconfia, são interesses, não são amizades. E isso dá uma solidão danada, porque você não encontra consigo mesmo, com aquilo que é bonito, aquilo que você sente feliz, né, da sua vida, como ela está sendo, como ela está transcorrendo. Então, vamos pensar nisso. O vídeo anterior, um vídeo que nós fizemos anteriormente a esse, né, falava da qualidade de vida, e esse fala de êxito, mas na verdade não vamos confundir qualidade de vida com padrão de vida, nem êxito com a fase em que você tem notoriedade. Notoriedade, fama, poder, isso satisfaz ao ego, ao estar. Porque um dia você desencarna, você morre e tudo isso fica por aí. Então, o verdadeiro êxito é quando você alcança a vida que você queria levar, o bom e o belo. Então, reflita sobre isso. O meu mais profundo namastê.